Então, eu vou começar, na verdade, falando sobre a nossa escola digital Aprender Vivo. Essa é a nossa comunidade de aprendizagem, que são encontros que a gente tem quinzenalmente e que a gente traz assuntos que os alunos têm interesse, que as pessoas à nossa volta, assuntos que vão abordar diferentes temas e a cada 15 dias a gente vem com essa possibilidade. Calma aí. Eu acho que tem algum probleminha. Vamos fazer por aqui, então. Então, essa é a nossa comunidade de aprendizagem da Escola Aprender Vivo. Eu convido todos vocês a entrarem na nossa website para conhecer os nossos cursos. Temos cursos livres, temos uma especialização. A nossa especialização é uma pós-graduação lato sensu, em pensamento sistêmico e psicodrama para as práticas de saúde e educação com famílias e grupos. A nossa especialização, ela é formatada com aulas ao vivo, são 22 módulos, que acontecem aos sábados, das 9 às 13, e tem a supervisão, que acontece toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite. E essa primeira turma da nossa especialização, ela ainda tem algumas vagas até dia 14 de maio, a gente vai fechar esse primeiro grupo, ela já começou, ela já está acontecendo, mas tem ainda essa opção para quem quer uma formação em pensamento sistêmico e psicodrama integrado, com a supervisão da Marlene Marra, nossa coordenadora pedagógica, e é uma grande oportunidade. A gente, inclusive, tem alguns alunos também participando aqui da comunidade de aprendizagem, e além dessa especialização, a gente tem os cursos livres, que eu também chamo vocês a conhecerem. A gente tem o Decifrando a Violência, que uma das nossas professoras é a própria Amanda, que vai estar falando com a gente hoje. E a gente tem Pais Corajosos, que é um curso de 10 horas com o profissional Jaime Homer, que fala sobre a nova autoridade. São 10 módulos em que ele traz toda uma estrutura e uma metodologia de pais e filhos, e é uma nova abordagem, é bastante interessante, bastante atual. Ele que tem publicação no mundo todo. Para quem se interessa por essa área, eu convido a conhecer e a dar uma lida sobre o assunto. E a gente tem também o protocolo Cuidado Vigilante, que é um trabalho da própria Marlene Marra. Foi um projeto desenvolvido no Hospital Agarran, em Brasília, junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E nesse curso, que são de 10 horas, ela traz essa metodologia, esse trabalho, que é um protocolo de atendimento, de atuação. Então, para quem trabalha com violências em geral, é super interessante. Além desses cursos, nós temos, a gente tem já alguns cursos que estão chegando, que estão no forno, como manejo de grupos, jogos dramáticos, e todos esses cursos e essas possibilidades, elas nasceram da junção da experiência da Heloísa Fleury com a Marlene Marra, duas grandes psicodramatistas, psicólogas clínicas, e que trouxe essa possibilidade, né, de que a gente acesse esse conteúdo, toda essa experiência através de cursos, de módulos, de forma digital, para que você possa fazer no seu momento, na sua casa, na forma mais agradável e possível, mas que continue essa educação continuada que a gente chama, que é a possibilidade de estender os nossos conhecimentos. Então, hoje eu vou agora passar para a Heloísa Fleury, que vai apresentar a nossa convidada para a live de hoje. Então, boa noite a todos, a você, Amanda. Então, é um prazer receber você aqui na nossa comunidade de aprendizagem do Aprender Vivo. A Amanda Castro fez a graduação, mestrado em Psicologia Clínica
e Cultura e agora está fazendo doutorado pela Universidade de Brasília, UNB. É psicóloga clínica, especialista em terapia familiar e de casais e psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atuando em programa que oferece atendimento especializado para vítimas de violência. Como a Isabel falou, é professora que deu várias aulas no curso Decifrando a Violência, que está disponível a todos, e vai hoje aqui dividir conosco o seu conhecimento nessa área. Então, muito bem-vinda, Amanda, e deixo com você o espaço para compartilhamento conosco do seu conhecimento. Tá ótimo, Heloísa, agradeço o convite, Isabel e todos que estão aí nos assistindo. É um grande prazer também estar aqui compartilhando com vocês, né? Nesse momento que eu espero que seja também possível da gente trocar e não só eu ficar aqui falando, né? Então, eu preparei uma apresentação aqui para a gente se guiar um pouquinho e aí qualquer coisa, né? Vocês podem, enfim, né? Ir pensando aí o que vocês vão, né, ter de dúvidas ou de questões para a gente comentar depois. Então, essa é a proposta, né, da gente falar sobre atendimento a situações de violências nas famílias e nos grupos, né? Eu sou a Amanda Said, e como a Heloísa já foi falando um pouquinho aí da minha trajetória, né? Esse é o primeiro ponto que eu vou abordar. E em seguida a gente vai falar, né, sobre alguns tipos de violência que são comuns e que eu tenho, né, uma certa experiência, dando foco aí à violência que a gente chama de intrafamiliar. Depois a gente fala um pouco sobre algumas etapas que a gente pode entender desse atendimento, com acolhimento, depois o acompanhamento, né, o atendimento em si, e em seguida o encaminhamento. Alguns cuidados, né, ou recursos possíveis para a gente utilizar. A proposta do grupo multifamiliar, que também é uma técnica que a gente utiliza, e depois o espaço para a gente levantar as dúvidas, né? Como a Heloísa falou, né, eu sou filha aí da Universidade de Brasília, né, ainda estou lá, porque fiz a graduação, depois o mestrado, e agora estou encerrando o doutorado. Meu tema já no mestrado foi meninos vítimas de violência sexual, e agora no doutorado eu continuo estudando os meninos, mas um termo específico que a gente chama polivitimização, né? E que eu espero que a gente consiga abarcar aí durante a apresentação também de alguma forma. Eu fiz a especialização parecida com essa, né, que o Aprender Vivo agora está formatando de uma forma super inteligente, né, juntando o psicodrama com a terapia sistêmica, né, então eu sou também psicoterapeuta de casais e famílias, atendo no consultório nesse momento, né, de forma remota, e também atuo, né, como psicóloga na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nesse programa, que é um programa que só existe aqui no SUS, né, em âmbito distrital. Assim, a gente tem vários dos programas que eu trabalho, eles existem, então cada região administrativa, né, do Distrito Federal, não sei se todos estão familiares, né, mas é como se fossem as cidades, né, assim, do DF, eles têm esse programa que é de referência e que tem uma equipe multiprofissional atuando. Então, eu não sou a única psicóloga, mas eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu compartilho lá com os meus colegas, né, e que eu tenho aí o privilégio de conseguir conciliar a academia e, ao mesmo tempo, também esse trabalho na ponta. Bom, então, quais são, né, os tipos de violência que a gente poderia começar a falar? Né? Eu acho que algumas delas são muito comuns, outras a gente conhece, mas não vê com tanta frequência, né, que são a violência física, a violência sexual, negligência, abandono, violência psicológica, moral e patrimonial. Quando a gente está falando dessas violências, a gente pode encontrá-las em várias faixas etárias, né? Então, embora cada uma possa se expressar de uma forma diferente, dependendo se a gente está falando de uma criança, um adolescente, um adulto ou uma pessoa idosa, a gente precisa também entender que são violências que muitas vezes ocorrem de forma conjunta, né? Esse é o conceito, inclusive, da polivitimização, que é quando o mesmo indivíduo ele sofre mais de um tipo dessas violências, né, na sua trajetória de vida. Esse é um conceito diferente, por exemplo, do conceito de revitimização, que é quando a gente tem uma mesma pessoa sofrendo aquela mesma violência repetidas vezes. Pode parecer parecido, mas é importante que a gente se atente que a complexidade desse fenômeno que a gente chama de polivitimização, ela é muito maior, né? Ou seja, significa que as pessoas elas estão precisando da atenção, né, dos setores, das instituições, para várias violências que muitas vezes são invisibilizadas. Então, se chega uma criança, né, que é a maioria dos casos que a gente atende, infelizmente, com uma queixa de violência sexual,
é possível que isso seja tão alarmante, tão necessário um cuidado, que talvez os profissionais ou mesmo a família não observou que essa criança também sofre reiterados episódios de violência física dos seus próprios cuidadores, né? Ou ela mesma testemunha violência psicológica entre os pais. A violência psicológica, inclusive, ela é muito importante da gente mencionar, porque é uma dimensão que muitas vezes não deixa marcas, né? Físicas, principalmente, mas as consequências ou os possíveis sintomas disso, tem vários estudos já que mostram que muitas vezes comparecem, né, a médio, inclusive a longo prazo. E algumas dessas violências, elas estão bem descritas, inclusive quando a gente fala da dimensão legal. Então, se a gente fala, por exemplo, de Lei Maria da Penha, lá existem 5 tipos, né, tipificados, que é exatamente a violência física, sexual, psicológica, a moral e a patrimonial. A violência psicológica e a moral, às vezes a gente tem uma certa confusão para compreender, né, a diferença, mas quando a gente está falando de violência moral, a gente está falando de formas de agressões que muitas vezes, né, são verbais, mas que exatamente tem essa conotação de diminuir a moral da pessoa, né? Então, são xingamentos, são coisas que ofendem no sentido da imagem daquela mulher, né? Então, tem essa nuance. E a violência patrimonial é uma violência que inclui, por exemplo, agressões aos bens, né? Então, é o esposo que quebra o celular, ou que queima as roupas da mulher, ou que mesmo impede que ela tenha acesso a algum dinheiro, né? Isso, às vezes, a gente encontra, inclusive, em famílias com idosos, né? Dos filhos mesmo, que são os cuidadores desses idosos, né? Estou falando aí de forma meio, né, não seguindo essa linha, porque muitas vezes é isso, né? A gente tenta fazer de uma forma mais didática, mas muitas vezes essas violências, né, elas estão acontecendo aí juntos. E a negligência e o abandono, junto com a violência física, eles poderiam ser considerados que a gente chama muitas vezes de maus tratos, que a gente tem os maus tratos, né, das crianças e adolescentes, principalmente, mas também de pessoas idosas. E essa é uma atenção que a gente tem que ter, já que a gente também tem que lembrar que a nossa população está se tornando uma população cada vez mais idosa, ou seja, como que a gente vai lidar com qualquer tema que seja que a gente trabalhe com o risco da violência comparecer. E aí, quando a gente fala, né, de todos esses tipos de violência, existe aí o que a gente chama de violência intrafamiliar. Deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir. Pronto. A violência intrafamiliar, ela tem, às vezes, essa pegadinha do nome, vamos dizer assim, porque muitas vezes as pessoas acham que quando a gente está falando de violência intrafamiliar, a gente está falando da violência entre pessoas que compartilham, né, o mesmo sangue, vamos dizer assim. Mas a gente tem que ampliar a consideração e incluir também outros vínculos para além da consanguinidade. Isso significa que o padrasto, por exemplo, pode ser considerado alguém da família, ou às vezes, inclusive, sei lá, um vizinho, uma pessoa que, né, talvez fosse mais distante, mas que de certa forma tem um convívio diário, participa ali dos momentos importantes daquela família, e, portanto, eles podem ser, sim, considerados intrafamiliar nesse sentido da vinculação, do afeto, ou mesmo da responsabilidade que essas outras pessoas vão compartilhar. As violências intrafamiliares, e aqui a gente prioriza os casos de violência sexual, de violência física, elas são a maioria dos casos. Isso significa que as pessoas, que as crianças, que os adolescentes têm mais confiança, o que eles mais dependem, que eles sentem mais afeto, muitas vezes também são as pessoas que cometem essas violências. E é por isso que é muito importante que a gente inclua as famílias nas nossas intervenções. E é por isso que essa oportunidade de fazer, né, de desenvolver um olhar sistêmico que inclua aí a família é fundamental. Não é possível, né, a meu ver, a gente tratar um fenômeno que é tão complexo como a violência, que acompanha a nossa sociedade há tanto tempo, sem incluir outros atores que certamente não só participam no sentido de perpetrar, mas também de sentir os sintomas. Então, imagina como é para uma mãe que descobre que seu companheiro de 30 anos faz 10 anos que faz ofensas, né, sexuais com seus filhos, né? É um baque, não só no sentido dela ser a mãe de uma vítima de violência, mas também dela perder a referência da relação conjugal, né? Enfim, destruir os sonhos, as perspectivas, os planos, né? E de se sentir enganada, enfim. Então, essa dimensão, ela também precisa entrar, porque esse sofrimento atinge outras pessoas que não só diretamente as vítimas. E o que os estudos têm mostrado é que quando a violência é intrafamiliar, e lembrando que a maioria dos casos,
a dificuldade de muitas vezes se romper o silêncio, que também é uma das características das violências, é uma dificuldade ainda maior, porque muitas vezes há uma confusão dessas vítimas no sentido de pensar, mas como assim que essa pessoa que eu gosto, que me cuida, né, que tem espaços e momentos de lazer que são adequados, ela também faz uma coisa errada, né? Muitas vezes é difícil, inclusive, das crianças ou adolescentes perceberem que aquilo que estava acontecendo, que até parecia um pouco estranho, é também violento, né? É uma coisa que deveria não acontecer. E é por isso que muitas vezes há um silêncio. Outro motivo, muitas vezes, para esse silêncio existir é que as crianças têm receio da consequência da revelação de uma violência que é intrafamiliar. É muito comum que as famílias tenham que se reestruturar depois de uma situação de violência. Então, elas mudam de cidade, ou a criança deixa de frequentar tal escola, ou ela para de encontrar aquele tio e aquela tia porque foi o primo, que foi o ofensor sexual. Então, todas essas mudanças, muitas vezes, são impactos negativos. Às vezes, as crianças têm o desejo de que a violência seja interrompida, mas não necessariamente elas entendem que aquelas consequências que vêm com a interrupção da violência, elas são bem-vindas, né? Então, elas, às vezes, até sabem, né, até preveem que essas mudanças familiares vão acontecer, e aí muitas vezes elas optam realmente por manter esse silêncio na tentativa de manter o que a gente chama de homeostase familiar, né, do equilíbrio da família. Então, nosso olhar enquanto psicólogos, né, deve ser muito atento para a gente conseguir abarcar toda a complexidade desses casos e incluir aí todos esses atores, como eu estava mencionando anteriormente. Bom, e aí vamos lá pensar um pouquinho as etapas de atendimento. Eu não sei se aqui fica no meio, não sei se, enfim, qualquer coisa, você me dá um toque aí, Isabel e Heloísa. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é sobre o acolhimento, né? E aqui eu vou falar, claro, né, da perspectiva que eu tenho mais experiência no âmbito da violência, que é de um atendimento público, né, de um serviço público, e em que eu não trabalho sozinha, inclusive. Mas eu acho que algumas dessas dimensões são absolutamente possíveis da gente pensar, tentar adaptar, digamos assim, para o atendimento clínico, vamos dizer assim, mais tradicional. Quando a gente fala de acolhimento, no meu caso, a gente vai falar do momento em que a gente vai apresentar para aquelas pessoas que lugar é aquele, por que ele está naquela instituição, né? Como que ele chegou ali, foi um encaminhamento, foi uma demanda que a gente chama de, né, espontânea, ele que ficou sabendo e foi lá buscar um atendimento. E esse acolhimento, ele começa não no momento em que a gente está pela primeira vez com a família, nos apresentando e querendo conhecê-los, né? Até pegando alguns dados para a gente poder continuar entrando em contato, saber as informações sobre a escola e tal. Mas esse acolhimento começa, inclusive, no primeiro momento que a gente tem contato com essa criança, com essa família. Às vezes é na resposta de um e-mail que a gente dá, às vezes é num telefonema que a gente liga para marcar esse dia, né, que é a primeira vez que ela vai. E essa dimensão na clínica, inclusive, ela acontece muitas vezes, né? E a gente, inclusive, consegue ver muitas coisas já nesses primeiros contatos. Quem é que fez o contato, né? Foi a mãe? Foi uma avó? Tentou ligar várias vezes, só mandou uma mensagem, nem se apresentou na mensagem, só fez uma pergunta. Então, tudo isso já é elemento para a gente entender um pouco mais da dinâmica daquela família. E aí, depois a gente tem as possibilidades de atendimento, né? E aqui eu coloquei uma sequência de possibilidades, né? Então, a gente está falando aqui, quando a gente fala de atendimento em situação de violência, a gente fala de atendimento individual, a gente fala de atendimento em grupo, atendimento familiar, atendimento presencial, atendimento online, que pode ser de curta duração, e aqui eu trago um pouco dessa diferença entre o clínico e o psicossocial. Quando a gente fala sobre atendimento individual, embora não seja o objetivo hoje, mas acho importante a gente ressaltar que sim, a dimensão do sujeito vítima ou polivítima, né, como eu mencionei, ele tem que comparecer. Se a gente está trabalhando, no entanto, num contexto de instituição, como é o meu caso, esse atendimento individual ele não vai ser prioridade, ele não vai ser priorizado. Não só por uma questão da gente entender a força do grupo e favorecer que os encontros em grupo realmente permitam e possibilitem uma troca entre aquelas pessoas que individualmente não é possível, mas também porque a gente tem uma demanda de serviço tão grande que é inviável a gente fazer atendimentos individuais com todas as vítimas que comparecem ou que precisam de atendimento. Na dimensão, quando a gente está falando de uma possibilidade clínica, né,
talvez isso seja mais viável, mas ainda assim eu saliento a importância de não se restringir a esse tipo único de atendimento que é o individual. Então, quando a gente fala da dimensão do grupo e da família, nesse momento ele tem sido um desafio. Então, o que a gente tem visto e feito, né, nesse momento no CEPAV, né, que é o serviço que eu trabalho, é suspender realmente as atividades em grupo em função da pandemia, né, do coronavírus. A gente ainda não está numa situação aqui em Brasília, né, infelizmente acho que em nenhum lugar do país, que é favorável para a gente encontrar com muitas pessoas numa sala que muitas vezes não é do tamanho mais adequado, né, e da gente fazer as trocas que a gente tanto gosta de fazer. Há algumas possibilidades, no entanto, da gente transpor esse ambiente presencial para o ambiente online, como a gente está fazendo. Mas acho que quando a gente fala de atendimento online para violência, é importante a gente ter ainda mais cuidado, né, e uma ética ainda maior, que eu vou mencionar daqui a pouco. De toda forma, quando a gente também está falando de atendimento, a gente tem que lembrar sobre as possibilidades de acompanhamento. Nem sempre os atendimentos são extensos, vamos dizer assim, ou sem um tempo pré-determinado, como acontece com outras demandas para atendimento psicoterapêutico, por exemplo. Há muitas vezes a necessidade da gente pensar em objetivos para serem alcançados quando a gente está falando de violência, para que a gente possa promover ou potencializar, né, os fatores que a gente chama que são fatores de proteção e tentar minimizar os fatores de risco. Isso inclui, inclusive, também interromper a violência. Sempre esse é o nosso objetivo. Infelizmente, nem sempre é possível, e eu acho que é importante lembrar que a nossa dimensão, enquanto psicólogos, é uma dimensão nesse contexto tão amplo que é o da violência. Isso significa que a violência é, sim, um fenômeno que é complexo e que precisa, muitas vezes, da participação de outros profissionais. Então, a gente lidar com o tema da violência também talvez, lidar com esse tema da impossibilidade de atuação, da limitação de atuação. E não tem problema nenhum, assim, é óbvio que seria super desejável que a gente conseguisse, né, fazer tudo, mas não é possível porque a violência requer também trabalhos da assistência social, também trabalhos fundamentais da escola e dos profissionais da educação, trabalhos de outros profissionais da saúde, né, como os próprios médicos, às vezes fisioterapeutas. Às vezes também a gente precisa investir nos movimentos de lazer, né, ou de outros cursos, inclusive que possam capacitar mulheres, por exemplo, a buscar a sua independência financeira. E tudo isso que eu estou falando fica também ainda, de certa forma, dependente do contexto macrosocial que a gente está, que é variável, né, a cada momento está de uma forma, mas nesse momento, por exemplo, a gente tem várias limitações, né, em função realmente da pandemia, né, da forma como as políticas públicas têm sido ou não priorizadas. Então, nosso trabalho também precisa ter uma dimensão de consciência de que não conseguiremos, né, muitas vezes resolver um problema que, inclusive, às vezes acontece há muitas gerações dentro daquelas famílias e que é reflexo também de uma grande violência estrutural, que a gente chama. Então, quando uma família muitas vezes comparece com queixas, por exemplo, né, de maus tratos físicos, né, da mãe ou do pai, às vezes a gente pode fazer uma avaliação, né, uma análise muito simplista, se a gente não conseguir compreender que essa mulher, às vezes ela está desempregada, ou ela está tendo que trabalhar informalmente, que com isso ela fica fora de casa, que quando ela chega, ela já ficou noites, né, sem dormir, e de fazer essa contextualização. Por isso, mais uma vez, a necessidade da inclusão da família. Como que eu vou tratar a violência de uma vítima se o contexto dela não for alterado? E quando a gente fala também dessa dimensão clínica e psicossocial, ela não tem uma diferença apenas nesse contexto socioeconômico, né? De quem acessa as possibilidades de atendimento clínico e de quem acessa as possibilidades de atendimento psicossocial. Muitas vezes a gente sabe que há um recorte, né, de classe econômica nas terapias, quando a gente fala tradicionais, mas isso não significa que a violência só acontece nas famílias de baixa renda. A gente tem que entender que um contexto de vulnerabilidade pode ser fator de risco para a violência, nesse caso, né, nesse exemplo que eu mencionei anteriormente, mas ele não é a única coisa, ele não é preditor de violência. E também há violência, muitas delas, daquelas todas que eu mencionei, de abandono, de maus tratos, de violência sexual, que acontecem em famílias que a diferença é que, às vezes, elas não tornam pública, não tornam público essa informação. Então, são famílias que, às vezes, não registram ocorrência, são famílias que, às vezes, buscam atendimento psicoterapêutico, né, particular,
e que às vezes esse profissional não tem informação de que é necessária, sim, a comunicação para as autoridades competentes, né? Colocando aí essa quebra do sigilo, vamos dizer. Né? Então, é uma obrigação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente comunique, né? A gente, dentre outros profissionais, mas que a gente comunique às autoridades competentes em caso de suspeita ou confirmação. Até porque, quando a gente está falando de violência, principalmente essa violência que é intrafamiliar e que às vezes ela é crônica, né? Ou seja, ela acontece há vários anos, essas violências às vezes não são possíveis de serem encontradas evidências, né? Ou marcas que possam dizer que elas aconteceram. É como se a gente pensasse no exemplo que um profissional uma vez me compartilhou e que eu acho que faz super sentido, que são como pegadas na areia, né? Então, não é porque não existem pegadas que a gente pode dizer que ninguém passou ali. Mas muitas vezes a passagem do tempo, o vento, né, ou outro veículo que passou ali naquela areia, impossibilitou que a gente permanecesse com aquelas pegadas. Então, há uma frustração muitas vezes enorme das famílias, né, de que essa violência não foi confirmada com o exame do IML, por exemplo, mas a gente também, enquanto profissional, tem que entender essa dimensão para prever que isso pode acontecer, né, orientar os familiares, inclusive de que a ausência de provas não significa a ausência da violência. Isso é importante para eles, até no sentido de significar e ressignificar o que aconteceu, né, de dar crédito para as pessoas que contam que vivenciaram uma violência, mesmo que não existam marcas, mas também uma dimensão para que a gente entenda e não fique dependente, né, desse dado aí que muitas vezes não existe. E, por fim, né, tem a questão dos encaminhamentos, que é a possibilidade da gente realmente pedir ajuda, né, ou compartilhar o nosso trabalho com outros profissionais. Em instituições, a gente faz isso o tempo inteiro, porque a gente precisa que essa criança, muitas vezes, sim, tenha o apoio do Conselho Tutelar, ou que esse idoso possa ter o apoio do CREAS, ou que essa mulher tenha aí o acompanhamento, por exemplo, da Casa da Mulher Brasileira, que também é uma instituição que existe em vários estados, né, do Brasil, e é o reconhecimento de que a gente não faz esse trabalho sozinho. Mas eu chamo a atenção para a importância da gente fazer esses encaminhamentos de forma que seja muito mais particularizada do que simplesmente a gente dizer para uma família que ela precisa registrar uma ocorrência. Né, da gente tomar um cuidado de entender que numa situação de violência, a paralisação da família muitas vezes é a regra, e que a gente possivelmente vai precisar articular todas as instituições ou até mesmo outros profissionais, porque também não é obrigatório que a gente acolha as demandas de violência e dê continuidade a esse acompanhamento, a esse tratamento. A gente pode se dizer não preparado ou não preparado naquele momento, né, ou não disponível para um atendimento nesse fenômeno, sobre esse tema, e fazer um encaminhamento para um profissional que a gente confia e conhece, mas fazendo esse encaminhamento de forma responsável. Bom, e aí quais são alguns cuidados e recursos, né? Primeiro, essa questão do sigilo e da ética profissional, que é algo absolutamente necessário, que no nosso trabalho de psicólogos, acho que a gente constantemente fala sobre isso, mas aqui eu chamo a atenção para a necessidade da gente se lembrar desse termo revitimização e tomar o máximo de cuidado para não virarmos, né, novos perpetradores, novos ofensores. Muitas vezes a gente não tem essa intenção, né? Obviamente a gente espera que qualquer profissional que trabalhe com situação de violência não tem como intenção reproduzir a violência. Mas é por isso que muitas vezes a gente precisa de capacitações e de cursos, né, como o que é oferecido aqui no Aprender Vivo, porque a gente às vezes não sabe que determinado tipo de pergunta pode ser revitimizador, né? Então, a gente colocar a criança numa situação de ter que falar sobre algo que não necessariamente ela quer falar, ou que faz sentido falar, é uma situação de revitimização. Então, esse cuidado, essa atenção precisa ser muito importante, até porque, infelizmente, esse processo ele já acontece por causa da demanda, né? Da forma como as nossas instituições muitas vezes se organizam, né? Então, a criança é ouvida na escola pela diretora e ela convoca o conselho tutelar, aí o conselho tutelar chama os pais, aí os pais... Então, quantas vezes essa criança vai contando essa história, né? Ou quantas vezes essa mulher precisa, às vezes, voltar numa delegacia porque um policial não quis registrar a ocorrência, ou porque aconteceu novamente, daí ela fala sobre toda a trajetória.
E é por isso que nos cuidados a gente também tem que entender esse contexto, essa história familiar. Quando a gente fala de transgeracionalidade, que é um conceito sistêmico, né, muito importante, que carrega aí como se fosse a genética, né, de costumes, de comportamentos, né, de formas de funcionar da família, a violência às vezes é um desses componentes, né? Então, a avó sofreu violência doméstica, essa mãe tem já, é a terceira relação em que a violência doméstica já aconteceu, essa filha adolescente começa a se envolver em relacionamentos, né, que a gente chama abusivos, namoros abusivos. Então, vejam, muitas vezes a interrupção dessa violência, ou até mesmo, e acho que o trabalho da Marlene é muito legal, porque ele traz essa dimensão, né, da relação da mãe com a filha. Muitas vezes é difícil para as mães perceberem, inclusive, terem atitudes de proteção, porque muitas vezes elas mesmas não tiveram isso, elas não têm repertório mesmo, né, para poder oferecer essa proteção para essas crianças, esses adolescentes. Então, é difícil que ela ofereça aos seus filhos algo que ela mesma não recebeu. E também é por isso que a gente precisa tratar a violência lembrando desse conceito de rede de suporte, né? Essa rede de apoio, ela é importante não só para a vítima, mas também para nós enquanto profissional. O trabalho multissetorial, né? Ou seja, a gente trabalha com o âmbito da psicologia, mas também a gente trabalha, né, no meu caso, não só com a saúde, mas com a assistência social, com a educação, com as políticas públicas, né, de assistência social, com a segurança pública, né, as delegacias, os policiais, com a parte da justiça, com o Ministério Público. Então, é um trabalho que realmente requer muitos setores para que a gente pense não só a interrupção, como a proteção e a responsabilização. E ainda a dimensão da prevenção, né, que é absolutamente relevante e que se a gente não começar a investir, realmente esse cenário nunca vai mudar. A gente sempre vai ter violência acontecendo. Então, a gente investir em prevenção é outro trabalho e que a profissionalização ela é fundamental para isso, para que a gente saiba como abordar esse fenômeno, né? E quais outros assuntos ou outros temas que são importantes para esse tema da violência, mesmo que seja de forma transversal. E é por isso que o conhecimento ele tem que ser amplo e, ao mesmo tempo, especializado, né? Esse conceito da complexidade, ele nos ajuda a entender que essa possível ambiguidade é absolutamente, né, possível, enfim, viável. Isso significa que, sim, a gente tem que saber, né, com muito mais detalhe do que eu estou expondo aqui, sobre quais são os tipos de violência física, como que ela pode comparecer, quais são os possíveis sinais e sintomas de uma violência sexual, quem a gente tem que recorrer no caso de negligência, de abandono, quais são as possíveis penas, né, os possíveis prejuízos também para casos de violência moral, de violência patrimonial, de violência psicológica. Mas além dessa especialização em cada violência, nos seus sintomas, na forma como ela acontece, né, na sua dinâmica, a gente também tem que ter um conhecimento amplo. Isso significa que a gente precisa saber sobre gênero, a gente precisa saber, ter uma compreensão sobre raça, ter uma compreensão sobre outras interseccionalidades, né, que é um conceito que a gente utiliza muito. A gente tem que saber sobre família, a gente pode saber outras técnicas, né, de outras abordagens que eventualmente possam nos auxiliar. Ou seja, a gente sim precisa de capacitação continuada, porque a todo momento a gente tem, por exemplo, violência agora, que é o sexting, né, que é um contexto online que ele acontece, ou até os nudes, né, todas essas imagens que muitas vezes, ou vídeos que as pessoas têm mandado, que tem gerado muito mal-estar, né, e diversos sintomas para os adolescentes. Então, tudo isso requer da gente uma constante atualização. E é por isso que a gente precisa também tentar pensar quais são as formas lúdicas, inclusive, já que esse tema é tão denso, né, e tão sério, como que a gente pode trazer isso de uma forma que seja menos difícil, né, ou mais fácil de ser acessado. Então, eu vou falar aqui de alguns jogos, de alguns brinquedos, né, tem vários vídeos, tem vários livros e também material que a gente chama assim de artes, né. Então, aqui são alguns materiais. Esse primeiro, Não Me Toca Seu Boboca, é um livro muito legal, né, que a gente utiliza bastante, da André Viviana Thalmann, e ele traz a história da Ritoca, né, que é essa coelhinha, que encontra aí um tio, né, enfim, um tio Pipoca, né, que é o nome dele, que ela vai contar como que ela conseguiu perceber, né, quais foram os passos, assim, que ela estranhou, e que ela conseguiu dizer, né, não me toca seu boboca, assim. Então, tem uma informação muito atualizada, bem legal.
E pode ser para crianças mais velhas, né? O Pipi Fifi, ele é um material que, na verdade, esse aqui é para bebês, mas eles têm um site, inclusive, né, uma gama muito grande aí de opções, tem jogos de tabuleiro, tem desenhos para pintar, para colorir, tem um videozinho no YouTube, tem o livro físico mesmo, né? Então, ele ajuda a gente a começar a falar sobre violência com crianças muitas vezes bem pequenas, né? Sobre as diferenças dos corpos, sobre o respeito dos corpos, sobre quem solicitar ajuda. O outro livro aqui que eu coloquei chama-se Antônio, é um livro que traz essa dimensão da violência sexual contra meninos, né? Que muitas vezes a gente acha que acontece de forma muito menos frequente, e realmente as estatísticas demonstram isso, embora a gente tenha um olhar muito crítico, né, no sentido de entender que é um cenário de subnotificação gigantesco. Então, toda aquela dificuldade de revelação que eu mencionei no início, com os meninos é ainda maior, porque os meninos eles têm que provar, né, essa masculinidade, e a nossa sociedade impõe como características dessa masculinidade aspectos como força, coragem, virilidade, certeza, né, agressividade. Então, esse menino muitas vezes não consegue dizer que foi vítima, porque ser vítima coloca em xeque todas essas características, né? Então, ele muitas vezes mantém esse segredo, e há vários estudos que mencionam que muitos adultos, né, homens adultos, conseguem revelar depois de muitos anos que isso aconteceu. Então, Antônio, é uma possibilidade da gente tratar desse tema aí com os meninos. Existem documentários, né? Tô até lembrando agora que não coloquei aí, que também falam dessa questão aí da masculinidade e que são super legais, que a gente pode trabalhar também. E tem esse... Ai, calma. Ixi, Maria. Tem um outro material que é da TV Cultura e que tem dois... Ai, agora vai de novo, vamos ver se eu consigo. Pronto. Que Corpo é Esse? É o nome da série, né, da TV, do canal Futura, com apoio da Unicef, da Childhood. Esse é só um episódio, né, que se chama Empoderamento de Meninas, para gente, né, para vocês verem como que é importante a gente falar de outros assuntos, não só da violência, né? Então, eles têm uma série de vídeos, todos assim em animação, são vídeos curtos, de 3, 4 minutos, e a família que eles colocam, né, uma família, inclusive, interracial, então tem essa dimensão muito bacana, mas é uma família que tem uma criancinha muito bebezinha, né, pequenininha, algumas crianças ali, né, no meio da infância, e uma adolescente, né? Então, eles têm episódios que conseguem abordar várias temáticas, né, específicas de cada momento desse, né? Então, às vezes tem um videozinho, por exemplo, com a criancinha pequena, que fica nua dentro de casa, que se toca, e aí a gente tem uma possibilidade de abordagem, né, para a gente também se capacitar, mas também para mostrar para os familiares como é possível falar, desde crianças muito pequenas, né, sobre a importância de manter o privado no privado, né, e de não publicizar algumas coisas, né, da gente ter cuidado de quem é que está perto da gente, de como que a gente pode se tocar. E aí depois tem esses episódios, né, como esse das crianças ali no meio da infância, falando sobre o que é de menino, o que é de menina, e desmistificando, na verdade, né, todo esse conceito. E episódios mais de adolescentes, que tem aí a dimensão da internet, né, desses vídeos, desse compartilhamento, da questão, inclusive, do consentimento, né, que é um assunto, por exemplo, fundamental para a gente trabalhar a violência, mesmo quando, né, aparentemente isso não tem nada a ver, né? Então, quando a gente fala, inclusive, assim, de afeto, de troca, tudo isso é tema possível para a gente trazer, inclusive de forma preventiva. E aí, para a gente finalizar, acho que a gente já está chegando aí na proposta do tempo para a apresentação. Esse é o manual, né, que a professora Helena Fortunato é uma das organizadoras, né, e é a minha orientadora de mestrado e doutorado. Ela fez, e que é muito bacana, né? Talvez vocês tenham aí, consigam acesso de forma online. E é um manual curtinho, mas que ele traz a perspectiva do grupo multifamiliar, que é uma possibilidade, uma técnica, né, que na verdade faz uso aí do sociodrama, da terapia comunitária e da terapia familiar ao mesmo tempo. Então, ela tem um formato parecido com o formato, né, do sociodrama ou do psicodrama, que tem esse momento inicial de aquecimento, depois o desenvolvimento de uma atividade e depois o fechamento, né, ou a conclusão.
E é uma possibilidade, uma técnica em que a gente pode abordar diversos temas. Então, a gente tem o que a gente chama de GM, né, de grupo multifamiliar, para ofensores sexuais adolescentes. A gente tem um GM com famílias que passaram por situações de maus tratos. A gente tem um GM com vítimas de violência sexual na infância, com vítimas de violência sexual, meninos, né, especificamente. Então, é uma técnica, na verdade, que é versátil o suficiente para a gente se inserir naquela comunidade e também perceber quais são as demandas que existem que a gente pode fazer uso mesmo, assim, né? Então, agora a gente realmente não tem conseguido executar, né? É o desafio nesse momento, né? A impossibilidade da gente ter encontro presencial, porque o que significa, né, os grupos multifamiliares? A gente junta, né, no mesmo momento para atendimento e numa sequência de atendimentos algumas famílias. Então, a gente chama, sei lá, 10 famílias, né? Essas famílias, mesmo todas as pessoas que se sentem, né, disponíveis, e a gente incentiva que seja o máximo possível, essas pessoas comparecem e, em alguns momentos, estão todos juntos. Então, tem momentos que a gente tem 40 pessoas na sala, 50 pessoas na sala, e momentos em que a gente faz os subgrupos, né? Que a gente divide essas famílias e coloca um momento só para as crianças menores, um momento só para os adultos, né? Um momento só para os adolescentes. E aí a gente tem que pensar, tem profissional suficiente para a gente fazer esses subgrupos, né, acontecerem ao mesmo tempo? Ou não tem. Então, a gente tem tempo suficiente para que, então, nesse dia seja só as crianças mais novas, depois só os adolescentes, né? Então, a gente consegue, com essa ferramenta, abordar tanto as especificidades de cada faixa etária, né, o que demanda cada grupo, cada subgrupo, como também a potencialidade e a força do grupo. Né? A gente valoriza a dimensão de cada família e essa força do grupo que a gente já vê quando a gente está falando, né, de atendimentos individuais, né, de pessoas que vão para um atendimento em grupo, aqui ele fica ainda mais forte quando a gente está falando de muitas famílias ao mesmo tempo. É muito rico, vale a pena vocês conhecerem essa possibilidade, até para quem sabe, né, pensar em adaptações, né, mas não ter uma sensação de impotência, né, diante desse cenário que a gente está vivendo. E, na verdade, de tentar aproveitar esse momento como algo que favoreça a nossa criatividade, né, que nos impulsione a tentar sermos versáteis e construir algo diferente do que a gente estava vivendo antes, né, tentar aí amenizar possíveis falhas e continuar trabalhando aí com esse cenário que pode ser muito desafiador, mas também é super gratificante, né, a gente se sente realmente tendo aí uma troca com essas pessoas que a gente convive e que passam aí pelos nossos atendimentos e que a gente percebe mudanças muito efetivas. Acho que era isso, né? Eu agradeço e fico aí à disposição para a gente trocar agora um pouquinho e também deixo aí meu e-mail para o caso de vocês, enfim, quererem fazer algum contato futuro, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Muito esclarecedor, acho que é um campo vastíssimo e em constante mudança, acho que você salientou a importância da capacitação para poder enfrentar essas mudanças naturais da sociedade, né? Então, nós estamos abrindo nesse momento para perguntas. Então, os participantes podem enviar tanto pelo chat, como até se manifestarem com perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Hello, eu tenho uma pergunta. Bianca, aqui, ó. Pode falar, Bianca. Certo. Amanda, parabéns pela sua exposição. Achei bem intensa, com bastante propriedade. Você fechou o microfone, Bianca. Oi, tá me escutando? Sim, agora sim. Tá. Parabéns, Amanda, pela apresentação. Você fala com bastante propriedade e é bem intenso, né, o assunto, porque se tratar de violência, você tem que tratar de acolhimento, de um monte de coisa que não é só você estar disposta a atender essa família, né? Envolve outras coisas. Eu fico pensando só na barreira que às vezes a gente encontra, assim, na impotência de às vezes você achar que você tem que fazer alguma coisa e aquela família ou aquela relação, aquele vínculo está estabelecido de uma maneira que não quer,
que nada seja feito, sabe? Tem uma vizinha do meu cunhado, que a gente sabe que é uma relação que tem muita violência. No começo assustou quando a gente ficou sabendo, mas depois os próprios outros vizinhos falaram assim, não, é assim mesmo, ele é árabe, ela é mais velha, ela aceita essa condição. Então, assim, é um vínculo que às vezes a gente não consegue mexer, né? A gente até gostaria de fazer alguma coisa, enfim, mas que às vezes a família não recebe isso, né? Não quer mexer, tá nessa homeostase aí de que, ó, vamos deixar assim que está mais fácil. Então, ao meu ver, parece meio frustrante, sabe? Lidar com isso e tem a outra ponta que deve ser muito gratificante quando você consegue romper esse vínculo, né? Esse ciclo da violência. Então, não sei se é isso que vocês encontram também de essa questão, às vezes, de família, de não querer entrar em contato, sabe? Sim. Acho que você traz um aspecto importante, que é essa coisa da homeostase mesmo, né? Que a dinâmica familiar muitas vezes é violenta mesmo, assim, mas isso também faz parte do próprio ciclo da violência, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de violência doméstica, tem um dos momentos que é a chamada lua de mel, né? E isso acontece mesmo, assim, como a literatura descreve, né? Depois de uma grande briga, tem uma ocorrência que é registrada, às vezes tem agressões horríveis, e mesmo assim, depois de um tempo, isso retorna, né? E isso se repete aí por algumas vezes, até que a gente, enfim, né? Alguns casos conseguem romper. Eu acho que, de fato, algumas vezes a gente tem essa sensação de impotência, mas acho que a gente tem que tentar, assim, inquietar com essa sensação, né? E enquanto profissional, mas também enquanto cidadão, né? Assim, eu tenho, e aí agora é algo absolutamente, né, pessoal, assim, eu tenho ficado muito impactada com tanta violência que tem acontecido, né? Isso tem mexido bastante comigo, e eu acho que tem me feito perceber como que a gente reproduz as violências nos nossos dia a dias também, de forma muito sutil às vezes, né? Então a gente se acostuma com a violência. Talvez se a gente pensar aqui, né, e perguntasse, todos vocês se pensassem, talvez já tenham sido vítimas de violência em algum momento da vida, né? Então, como assim a gente é uma sociedade que vai se acostumar também e dizer que é assim mesmo, né? Então, acho que a gente tem que se impressionar as autoridades, né? A gente tem leis maravilhosas que, infelizmente, não são executadas, não são efetivadas. Então, tem vários serviços que existem, né, no papel, mas não existem de fato. Mas acho que a gente tem que se incomodar, assim, né? Então, eu pelo menos, né, no meu trabalho, eu preciso manter ainda, né, essa tentativa de ver que não dá para a gente se conformar mesmo, né, com é assim que é. Agora, eu acho que tem, né, você mencionou, enfim, ela é árabe e tal, tem uma dimensão cultural que também a gente tem que olhar, né, com atenção. A gente sabe que cada contexto, cada país, cada, né, pessoa tem uma especificidade, assim, né? Então, também a gente não pode impor o que a gente considera como mais adequado, mas é um dilema aí difícil, né? Assim. Eu acho que quando envolve criança, a gente é obrigada a denunciar, né? Eu acho que isso aí não tem nem discussão. Mas às vezes, quando envolve casal, assim, numa família que não está te procurando, que é uma coisa que você sabe que existe, tem realmente uma dificuldade. Mas muito interessante, gostei muito, viu? Eu vou procurar mais sobre... Que legal. Imagina, obrigada a você. No chat tem cumprimentos, né? Parabéns. A Juliana Oliveira diz que a sua fala se assemelha ao atendimento da assistência social. Tem o Vilarim Cirino, diz que quanto é denso esse assunto e que esse silêncio favorece, de certo modo, esse tipo de violência. Algo que a própria Bianca acabou de dizer, que quando se envolve crianças devemos informar os órgãos de proteção. A Sabrina está agradecendo, mas não está conseguindo ouvir, eu não sei como ajudar. Será que tem mais alguma pergunta? Alguém querendo aproveitar esse conhecimento da Amanda? Falar também do que vocês têm de experiência, né? Assim, se tem alguma coisa diferente do que eu mencionei. Amanda, eu tenho só uma dúvida prática mesmo. A denúncia é feita para a Polícia Civil?
Para crianças e adolescentes, a gente pode fazer para a Polícia Civil, né, para as delegacias. Existem delegacias especializadas em alguns lugares, aqui em Brasília a gente tem uma, por exemplo. Ou a gente pode fazer uma comunicação para o Conselho Tutelar, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente tem essa previsão. E aí o próprio Conselho Tutelar pode fazer, inclusive, levar, inclusive, a família, né? Ajudá-los nesse trânsito até uma delegacia. Às vezes tem dificuldade, né, das famílias, inclusive, irem a uma delegacia. E em casos, vamos dizer assim, talvez mais delicados, ou que a gente não se sinta seguro por alguma razão, a gente pode fazer denúncias anônimas, inclusive. Né? É claro que a eficácia, vamos dizer assim, pode ser menor, porque o tempo, né, para que essa comunicação chegue às polícias, né, que eles possam realmente investigar, talvez tenha menos informação e tal, pode ser que seja mais demorado, né, ou menos realmente eficaz, mas para delegacias, né, se tiver uma delegacia especializada, tanto no caso de mulheres quanto de crianças, né, existem também as DEAN, né, as delegacias especializadas em atendimento à mulher ou ao Conselho Tutelar, né, porque eles têm essa função de fazer esse acompanhamento mesmo, né, então, ainda que essa família não fique com a gente, né, enquanto psicólogo ou enquanto instituição, o Conselho Tutelar tem a obrigação, né, legal, de fazer um acompanhamento com visita domiciliar, né, e outras ações, assim, ou até mesmo acionar outros serviços se for necessário, então pode ser também para o conselho. Aqui está a Sheila agradecendo essa oportunidade. Aí a Kelly pergunta, nesse momento de pandemia, quais as estratégias que vocês utilizaram para manter o atendimento na rede às vítimas de violência? Bom, na nossa experiência, assim, uma coisa que eu falei que foi suspensa foram os grupos, mas a gente segue atendendo presencialmente nesses casos familiares e individuais, né? A gente até tem alguns outros CEPAVs que estão conseguindo construir uma perspectiva de atendimento online para mulheres e para adolescentes, né, que já têm um manejo dessas mídias sociais, mas a gente tem, né, eu acho que acabei não mencionando, alguns detalhes quando a gente fala de atendimento online para violência, que também envolve essa questão do sigilo, assim, né, então, quem é que vai estar do lado dessa criança ou atrás da porta dessa mulher, né, e que muitas vezes a violência é intrafamiliar, né, então acho que a gente também tem que ter essa dimensão em vista, né, para a gente tentar favorecer isso. E a própria, né, os próprios recursos, assim. Então, acho que a gente, no nosso caso, a gente segue fazendo alguns atendimentos, né, lá no hospital de forma presencial, e a gente segue se comunicando com os outros atores da rede, né, então isso não foi interrompido. A gente está entrando agora em maio, né, que a gente tem aí o 18 de maio como um dia muito importante para lembrar, né, de falar sobre violência sexual e tudo. Então, a gente tenta aproveitar essas oportunidades e continua fazendo supervisão, a gente continua fazendo os encontros entre as instituições para a gente se fortalecer também, né? Nesse momento que é tão desafiador. Então, não sei se é exatamente isso, Kelly, mas espero aí ter respondido. Então, acho que você deu aí um início, né, Amanda, de mostrar a importância dessa capacitação. Sim. Você descreveu, você participou do curso que Aprender Vivo está disponibilizando, com muito mais detalhamento, com um sentido mesmo de preparar, de acompanhar. Então, esse curso Decifrando a Violência, eu recomendo a todos que gostaram dessa apresentação, de um tira-gosto, né, do curso que a Amanda está aqui apresentando, e eu acho que realmente é muito importante. Heloísa, posso só mencionar mais uma coisa? Sim. Eu acho que eu cheguei a mencionar isso, né, ao longo do curso, mas acho importante falar para quem ainda não tiver pensado muito sobre isso, que é o seguinte: a violência, né, ela é um fenômeno que está em qualquer lugar, assim, infelizmente, né, mas isso significa que, mesmo que a gente não trabalhe, né, num serviço que tem pessoas em situação de vulnerabilidade, ou que tem a violência como foco, a gente precisa saber sobre violência, né? Porque não é possível, por exemplo, que um professor diga, não, isso aqui eu não converso, esse assunto não é meu, né? Eu sou um professor, eu sou da educação, né? Ou que um médico de um pronto-socorro fale algo desse sentido, né? Então, ou até mesmo um psicólogo clínico, né? Enfim, então, a violência, ela tá na nossa sociedade de uma forma que a gente precisa saber sobre ela, né? E enquanto profissionais, de forma muito responsável,
porque eventualmente ela vai comparecer nas nossas atuações, né? Então, é por isso que eu acho que é um tema que precisa ser, inclusive, exposto para quem não é especialista nisso, vamos dizer, né? Porque realmente não tem como escapar. Porque está presente a todo momento, né? Então, vem numa queixa, num momento, no consultório, todo mundo tem que estar sensível para poder perceber as evidências dessa questão, que vai aparecer nem sempre de uma forma clara, mas se você está capacitada, você consegue ser sensível aos indícios. Exatamente. E aí poder ajudar a família a ampliar a fala sobre isso e entrar em contato com isso. A família ou uma pessoa, né? Muitas vezes a gente tem que ajudar a pessoa a nomear o fenômeno que está vivendo. Então, exatamente. Né? Essa dimensão da nomeação é fundamental, porque se eu não sei o que é, eu não sei nem pedir ajuda, né? Exato. E vai aparecer para o profissional de saúde esses primeiros indícios que você tem, se você está capacitado, você consegue nomear, ajudar essa pessoa a nomear o fenômeno. E muitas vezes, assim, em disputas de guarda, né, a questão da alienação parental, que eu não mencionei, mas que é um assunto, então tudo isso não tem a ver, assim, pode ser uma outra demanda, mas a violência está lá. Está lá presente, e eu acho, a Sheila pergunta de querer saber mais do curso, que você é uma das professoras, né? Um dos cursos disponibilizados, eu coloquei aqui o site do Aprender Vivo, e aí quem quiser conhecer mais, saber mais, não é? Fazer essa capacitação que a Amanda deixou claro quanto que é importante, vai encontrar lá tanto esse curso Decifrando a Violência, como um curso dado pela Marlene Marra, que também, não é, desenvolve isso e desenvolve esse tema, trabalha, apresentou, tem um livro publicado sobre isso, e está muito bem descrito essa forma de trabalhar com essa questão. Então, eu convido todo mundo a conhecer mais a Amanda, detalhando mais todo esse conhecimento no curso, conhecer mais ali também. Isabel colocou o nosso contato para poder pedir as informações ou ajudar a encontrar esses cursos. Mas eu queria, então, agradecer muito a sua presença, Amanda, foi um prazer ouvir, parabéns pelo conhecimento, a gente tem valorizado aqui uma nova geração de profissionais comprometidos com um conhecimento, com uma capacitação realmente, né, assim, cuidadosa. Então, parabéns. Agradecer em nome do Aprender Vivo a sua presença, agradecer a presença de todos aqui hoje e convidar para que vocês continuem prestigiando os nossos encontros aqui também na comunidade de aprendizagem, quando a gente está buscando trazer assuntos que possam enriquecer a nossa formação, seja ela qual for, onde a gente esteja trabalhando, poder estar mais atento e acompanhando o que está acontecendo na nossa realidade hoje. Então... Obrigada, gente, foi um prazer, viu? Estamos aí à disposição. Então, tá ótimo, muito obrigada, Amanda, e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.